Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre um assunto maravilhoso e eu quero que você se apaixone, viu? Nós estamos falando de literatura, especificamente de literatura brasileira. Estamos falando de produções de obras autorais e obras derivadas. No decorrer dessa aula, você vai aprender o que é uma obra autoral, literária, obviamente, e o que é uma obra derivada e as modificações que existem nessas duas realizações da literatura, tá certo? Então vamos lá, me acompanha comigo aí na tela. A gente vai fazer uma fala aqui sobre literatura brasileira. Mas antes de falar aqui sobre literatura brasileira, pessoal, é importante que vocês saibam o seguinte. Olha aqui para a professora, que quando nós falamos de literatura, nós falamos de uma base de produção oral. E isso é um raciocínio muito lógico, quer ver? Pensar comigo. E eu sempre repito isso quando nós falamos de língua portuguesa, do estudo de determinado idioma. Você pega como exemplificação uma criança. Ela aprende primeiro a falar e não a escrever. Na literatura, o processo é igual. Quer dizer, antes de termos aí a escrita, o texto ali escrito, nós tínhamos o quê? A oralidade. Então, a oralidade ela é a nossa base cultural, é a nossa base linguística e a nossa base literária. Isso significa dizer que durante muito tempo, a literatura ela foi utilizada de forma oral, através da transferência de conhecimentos aí, tradicionais, de conhecimentos relacionados à questão de pertencimento social, a relatos históricos, a contação de história. E ao longo do tempo, a literatura ela sofreu algumas transformações, sejam elas relacionadas à questão do desenvolvimento da escrita, ao suporte, ao meio que essa literatura chega até as pessoas, e isso é muito perceptível. Quer dizer, antes eu tinha ali uma obra literária que era escrita e que ficava restrita a uma determinada comunidade. Com o passar do tempo, o acesso a essas obras foi expandido e muitas pessoas tiveram acesso, quer dizer, houve uma democratização aí da literatura. E aí, o que acontece com o advento aí da tecnologia, com o surgimento da tecnologia da internet? Os livros, eles passaram a ser digitais, quer dizer, eu não preciso ali de um livro em papel bonitinho, mas ali através de um link eu acesso um livro, eu faço a leitura de uma determinada obra. Então, a literatura, ela vai se modificando e se adequando ao longo do tempo. E quando nós falamos, pessoal, de literatura brasileira, é importante que vocês saibam aí a origem da nossa produção literária. De onde vem a literatura brasileira? E eu digo o seguinte, que se você gosta de aula de história, com certeza se apaixona por literatura, porque quando nós vamos fazer o estudo da literatura brasileira de uma forma crítica e teórica, obviamente nós estudamos o quê? Que o Brasil foi colonizado por quem? Por Portugal. Brasil foi uma colônia de Portugal. Então, a nossa literatura, inicialmente, durante todo o seu desenvolvimento, só que em níveis diferentes, ela sofre influência da produção literária de Portugal. É tanto que o Antônio Cândido vai dizer o seguinte, que a nossa literatura brasileira nos primeiros anos ou séculos de existência, o transplante da literatura portuguesa. O que seria transplante, professora? Seria pegar uma literatura pronta de Portugal e colocar aqui no Brasil. Um país ainda que não tinha, na verdade, uma colônia ali, durante um tempo, passa a ser império e depois país que sofre aí diversos problemas, quer dizer, imagina só que aqui eu ainda não tenho desenvolvimento da escrita, eu não tenho uma base literária ali
escrita. Obviamente que os povos originários já têm uma produção literária oral, mas escrita não. Quer dizer, então eu pego isso e jogo no Brasil. É uma crítica que o autor faz. O certo é que existem produções aí literárias que surgem e a partir delas nós temos algumas derivações. O que é que são essas derivações? Mas antes disso, vamos falar aí dessas produções literárias. Olha aí comigo aí na tela. Nós vamos falar das obras literárias autorais. Obras literárias autorais, pessoal, são textos originais criados por um autor. Aqui eu faço uma pausa e uma ênfase para vocês. Quando nós falamos que uma obra literária, ela é original, significa ali que no seu processo de composição, eu consigo identificar, obviamente, algumas influências de outros escritores, sim, mas aquela obra é totalmente original. Ninguém nunca escreveu aquele enredo antes, falou daquela maneira, usou as palavras daquela forma naquela produção. Até porque é importante que você saiba que quando nós falamos de texto literário, nós falamos aí da arte das palavras. Eu uso as palavras da língua portuguesa, obviamente que nós estamos falando de literatura brasileira, para construir um sentido ali literário. Então, eu utilizo todos os recursos existentes na língua para chegar ao meu objetivo, levando em consideração o meu público-alvo, a minha subjetividade e assim sucessivamente. Em seguida, aí, olha só que informação nós temos. Elas expressam a visão de mundo, sentimentos e ideias do autor. Então, esses trabalhos, eles podem abranger diversos gêneros, como romances, contos, poemas e peças teatrais. E, obviamente, nós estamos falando de textos literários, tá certo, pessoal? Quando nós falamos de gêneros literários, é uma conversa para depois, mas eu espero que você compreenda que quando nós estamos falando dessas obras autorais aqui, nós estamos falando de obras literárias. Em seguida, pessoal, a gente tem aí algumas características essenciais das obras autorais. A primeira delas é que expressam a originalidade, a visão única do autor. Quer dizer, eu tenho ali uma determinada temática e a partir dessa temática, o escritor, ele tem uma visão que é diferente das outras e tornam aquela obra única, tá certo? A segunda característica que eu tenho aí para vocês é que as obras autorais, elas refletem sentimentos, ideias e críticas sociais relevantes. Vale frisar que nem toda obra literária, ela traz ali como objetivo uma crítica social, mas muitas vezes, e que deve ser feito sempre, é um exercício muito importante, o leitor faz uma leitura crítica daquela produção e identifica ali alguma coisa que mostra a estrutura social, a organização social do momento. O que é que a gente observa? Que esse movimento de crítica social aparece muito em uma escola de transição, ou uma literatura ali de transição, que é o arcadismo. Então, ali a gente já tem resquícios de crítica social. As obras realistas do realismo, da escola literária realismo, tem esse cunho aí de crítica social. Então, é importante que a gente faça esse movimento de observar em que época esse autor escreveu, para quem ele escreveu, tá? Em terceiro lugar, a gente tem aí, ó, que essas obras, elas pertencem a diversos gêneros, como já citado anteriormente, né? Romance, conto, poesia e demais. Então, elas expressam ainda a singularidade e visão do autor, tá certo? E, por fim, refletem a criatividade e o estilo único, que é muito do que nós tratamos até o momento, tá, pessoal? E os frutos de um processo original. Significa dizer que esse processo, ele não é uma paródia, ele não não leva em consideração a obra anterior, tá? É totalmente original.
Agora, como excelente professora de língua portuguesa que eu sou, olha a autoestima dela, mas você, enquanto excelente estudante, deve conhecer essas obras que aparecem aí na tela para vocês. Quer ver? Eu tenho aí Dom Casmurro, que é do Machado de Assis, que é uma obra realista. Essa obra, pessoal, ela é original. Quando o Dom Casmurro resolve escrever essa obra com uma linguagem que muitos têm dificuldade de compreender, é tanto que boa parte dos estudantes dizem assim, ai, Dom Casmurro é uma leitura muito difícil, as palavras são difíceis de compreender, eu preciso fazer a leitura dessa obra com um dicionário ao lado, não é? Mas ele traz ali algumas críticas sociais de como a sociedade se organiza ali naquele momento. E ele faz o seu recorte ali da realidade. Olha aí a minha segunda obra. Essa segunda obra é do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Então, essa obra, eu tenho aí um romance regionalista. Eita, professora, o que é um romance regionalista? Regionalista vem de região. É uma obra que mostra ali como ambiente o Nordeste e traz críticas sociais ali daquele povo que está situado no Nordeste. É tanto aí que no decorrer da narrativa nós percebemos um processo de animalização do homem. Olha só essa palavra, isso aqui é para te deixar curioso. O que é um processo de animalização do homem? O homem é visto, é tratado, é representado nessa obra, como um animal. Isso é perceptível através da leitura e fazendo uma análise, obviamente, crítica, viu? Eu espero que você faça a leitura dessa obra, que ela vai enriquecer demais o seu conhecimento sobre literatura brasileira. A minha terceira obra, aí é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Como assim, professora? A representação do herói aqui, ela é diferente, porque Macunaíma é uma obra modernista. Isso significa dizer que ela traz ali o herói brasileiro nu e cru. Inclusive, se você já tiver feito a leitura dessa obra, você deve ter percebido algumas coisas em comum. Por exemplo, aqui eu tenho uma representação da formação do povo brasileiro de uma forma mais realista, quer dizer. Eu tenho ali na composição o negro, o indígena, o europeu, nessa produção literária que é um pouquinho difícil de interpretar, mas a leitura é muito gostosa e eu indico que você faça também. Essa é uma obra aí autoral, tá? Em seguida, a gente tem Quarto de Despejo, que é uma obra aí, uns encaixam como modernista, outros como pós-modernistas. E o que eu estou querendo trazer para vocês, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui com essas obras que eu citei, que as literaturas, as obras autorais, elas são importantes para a constituição, tanto do povo brasileiro, da identificação de como a sociedade se organizava em determinado momento. Quer dizer, essas obras, elas fazem parte do cânone brasileiro. Isso significa dizer que são obras reconhecidas a nível nacional e até a nível mundial, porque trazem características literárias ali riquíssimas, mas essas características ficam para um outro momento, tá? E aí, pessoal, posteriormente eu tenho aí as produções derivadas. Professora, quer dizer que nós falamos de autoral. Derivada não quer dizer que eu tenho uma obra anterior e a partir dela eu produzo uma outra coisa. É mais ou menos por aí. Vamos fazer a leitura? As produções derivadas, elas se inspiram em outras. Então, quer dizer, eu tenho uma obra existente anteriormente e aí elas são usadas como uma inspiração. Então, eu tenho uma obra original ali, autoral, usa-se como inspiração, usando aí da adaptação, da transformação do conteúdo original. Então, ela vai aparecer em diversas mídias, tá? E quais são essas mídias literárias? Então, a gente tem alguns gêneros, como já citados anteriormente, como contos, poemas, roteiros, paródias, HQs e fanfics.
Professora, fanfic aparece aí? Sim, o que é uma fanfic, pessoal? É um gênero que diz assim, é uma ficção de fã. Então, ali eu tenho uma obra literária e eu faço a leitura e tem um desfecho, um final que eu não gostei muito. Mas como um fã, eu vou fazer uma fanfic. Eu vou produzir, a partir daquela obra, um final mais adequado. Algo que eu goste, que seja de acordo com o que a narrativa merece. Então, essa é uma produção aí derivada, tá, pessoal? Em seguida, a gente tem aí as mídias, que podem aparecer em livros, teatro, cinema, série, rádio e podcast. Então, essa literatura, ela vai dialogar com diversas linguagens e plataformas, quer dizer, eu tenho ali uma mídia original, mas aí eu utilizo outra para trazer essa produção literária. Então, vamos falar aqui um pouco de livros e suas adaptações. Essa imagem aí é uma adaptação do livro Dom Casmurro, que eu já citei. É uma adaptação para o cinema, tá, pessoal? A minha segunda aí é O Alto da Compadecida. É uma obra consagrada. Muita gente não sabe, mas é um livro, viu? Eu tenho um livro aí, O Alto da Compadecida, que sofre uma adaptação, sofre aí uma modificação para o cinema. E aí eu faço uma ênfase. Essa produção derivada, levando em consideração o tempo de um filme, ela sofre ali a supressão de algumas informações que são apresentadas em um determinado livro. Então, ela é derivada justamente por ter como base uma obra original. Então, é comum que muitas vezes as pessoas sejam fãs de uma determinada obra e quando assistem ali o filme, elas se decepcionem. Quer dizer, a minha imaginação é melhor, a obra autoral é melhor, tem mais detalhes ali, mas por conta desse enquadramento a gente tem essa supressão, tá certo? Em seguida, pessoal, eu tenho A Hora da Estrela, que é uma obra maravilhosa, que vocês devem ler e depois assistir o filme, que tem uma adaptação aí também para o cinema. Agora nós vamos à nossa atividade. Será que você aprendeu? Vamos responder comigo? Olha só aí a minha questão. Uma produção autoral se caracteriza por, letra A, traduzir uma obra literária para outro idioma. Gente, tradução não é uma produção derivada. O que é uma tradução? Eu pego ali uma obra da língua portuguesa, um livro escrito em língua portuguesa, e eu escrevo, não sei, em inglês, em espanhol. Então, aí é uma tradução. Então, não é uma derivação. Por quê? Porque não sofre nenhuma modificação ali no conteúdo principal, na realização ali da minha obra. Vamos lá, letra B. Letra B. Adaptar um texto para outra linguagem artística. Então, aí, eu não tenho aí uma obra autoral, eu tenho aí uma obra derivada, uma produção derivada, tá? Então, não seria essa. Letra C. Criar um texto ou uma obra completamente original, sem base em outro conteúdo. Então, aqui, eu tenho a minha assertiva correta. O que isso significa dizer, pessoal? É que quando aí, olha só aí como aparece aí para vocês, ó. Criar um texto, então esse texto ele é criado aí do zero, que seja completamente original. Isso significa dizer que por mais que eu tenha aí uma inspiração anterior, esse meu texto ele é autêntico. Portanto, ela é a minha assertiva correta. Agora vamos verificar por que não é as outras, tá? Letra D. Contar a mesma história de forma resumida. Isso aqui é uma produção derivada e não autoral. E letra E, usar uma obra já existente como modelo para reescrita. E como assim, pessoal? O que isso significa dizer? Isso significa dizer que eu tenho ali uma obra como base e a partir dessa obra como base eu apresento ali uma outra caracterização. Quer dizer, eu reescrevo de forma diferente. Isso não é uma produção autoral, é uma produção derivada, tá certo, pessoal? Agora vamos aos nossos principais pontos abordados nessa aula. Quais são? Que obras literárias autorais expressam a originalidade e a visão única do autor. Então, essas produções derivadas, elas se adaptam aí, elas adaptam as obras originais
para novas mídias. Então, a literatura ela se transforma em diversos gêneros e mídias e sofre adaptações. Isso significa dizer, pessoal, que a nossa literatura ela é riquíssima, que é importante que você, enquanto estudante, ao acessar uma determinada obra, ao fazer a leitura, identifique ali se aquela obra é autoral ou ela é derivada. E como eu faço isso, professora? Eu preciso ler, eu preciso me debruçar sobre a literatura. E eu trago uma dica muito importante para você que não gosta de literatura, que é a seguinte: faça a leitura do texto de forma crítica, de forma responsável, tá certo? Então, a nossa aula fica por aqui. Eu te vejo na próxima. Tchau!